Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o conteúdo de sistema de equação, tá? Alguns alunos vêm me pedindo bastante e hoje eu vou abordar os dois métodos que a gente utiliza para determinar as variáveis dentro de um sistema de equação, tá? Então, o sistema de equação ele é basicamente aquele sistema que é composto por pelo menos duas equações. Tá? Então, existem dois métodos para a gente solucionar esse sistema, que é o método da adição e o método da substituição. Tá? Então, vamos explanar como é que a gente determina em cada um destes métodos. Tá? Então, veja aqui, ó. O meu primeiro sistema, o meu primeiro exemplo, coloquei aqui, ó, x mais 2y igual a 8 e 3x menos 4y igual a 4, tá? Então, a gente vai fazer esse sistema resolvendo pela adição e resolvendo também pela substituição. E vamos ver que a gente chega ao mesmo resultado, tá? Então, cabe aos alunos se adequarem no melhor sistema, tá bom? Então, veja bem, ó, fazendo pela adição, a gente tem que observar duas coisas, tá? Primeiro, que a gente precisa, na hora da resolução de uma equação, de um sistema, a gente precisa eliminar uma das duas variáveis. Eu posso eliminar a variável y, x, ou eu posso eliminar a variável y, tá bom? Então, para que eu possa eliminar essa variável, eu preciso perceber duas coisas. Que elas têm que estar em sinais opostos e elas têm que estar na mesma quantidade. Perceba que aqui, ó, na minha primeira equação, ela está com 2y e na segunda equação ela está com 4y, tá? Então, ela atendeu o meu primeiro requisito, que seriam sinais opostos, porém, elas não estão na mesma quantidade, tá bom? Então, eu preciso que elas estejam na mesma quantidade. Então, por isso que eu multipliquei a minha primeira equação por 2. Porque embaixo eu tinha 4 e em cima eu tinha 2, tá certo? Então, eu percebo que 2 vezes 2 vai me dar também os 4y que eu tenho também aqui na equação de baixo, tá bom? Então, ó, multipliquei toda a primeira equação por 2, certo? E quando a gente multiplica uma equação por qualquer número inteiro, a gente multiplica todos os termos, tá? Então, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 2y dá 4y e 2 vezes 8 dá 16, tá bom? E a equação de baixo, como eu não mexi nela, eu apenas vou repetir ela aqui embaixo, tá certo? Perceba que agora a gente já está com os sinais opostos e com as quantidades iguais. Feito isso, a gente pode somar as duas equações, tá? Então, vou somar as duas equações, ó. 2x mais 3x me dá um total de 5x. Mais 4y mais com menos dá menos. Menos 4y vai zerar, porque a gente fez isso de propósito, né? Para que a gente conseguisse cancelar a variável y, tá? Então, zerou. E 16 mais 4 dá 20, tá? Então, 5x igual a 20. Então, 5 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, x é igual a 20 dividido por 5 e x é igual a 4, tá? Então, a gente encontrou o valor da variável x, que foi 4, tá certo? Então, agora, para a gente encontrar o valor da variável y, a gente precisa voltar em qualquer uma das duas equações e substituir o valor de x que a gente acabou de encontrar, tá? Então, ó, eu peguei aqui a minha primeira equação, x mais 2y igual a 8, e onde tem x eu vou substituir pelo valor que a gente encontrou, que foi 4. Né? Então, fica 4 mais 2y igual a 8, o 4 está do lado esquerdo, eu passo ele para o lado direito, só lembrando que quando eu passo ele para o lado direito, ele tem que trocar o sinal, tá certo? Então, aqui ele estava positivo, ele vem para o lado direito com o sinal negativo, tá? Então, fica 2y igual a 8 menos 4, 2y igual a 4, o 2 está multiplicando, passa dividindo, tá? Então, y é igual a 4 dividido por 2, então y é igual a 2, tá? Então, a resolução desse primeiro sistema aqui é x é igual a 4 e y é igual a 2, tá certo? Então, esse
é o método da adição, tá? Então, só recapitulando, no método da adição a gente precisa eliminar uma variável e para que a gente elimine esta variável, eu preciso ter sinais opostos e que elas estejam na mesma quantidade. Caso elas não estejam, eu posso multiplicar as equações por um número inteiro para que a gente consiga ter as mesmas quantidades daquela variável, tá bom? Então, isso aqui eu faço no método da minha adição, tá? Na substituição, o próprio nome já diz, você vai ter que substituir uma expressão na outra equação. Como assim, Rodrigo? Ó, vamos lá. Eu coloquei aqui o mesmo sistema de cima, tá? O mesmo sistema que a gente acabou de trabalhar no método da adição e vamos trabalhar aqui com o método da substituição, tá? Então, na substituição, eu vou isolar uma das duas variáveis, ou seja, eu quero achar uma expressão em x em função do y ou y em função de x, tá certo? Então, perceba que eu isolei a variável x na minha primeira equação. Para que eu isolasse essa variável y, eu precisava tirar esse 2y aqui do membro esquerdo, tá? Então, ele está positivo aqui, então eu joguei ele aqui para o lado direito com o sinal negativo, certo? Então, se ele estava aqui positivo, ele vem para cá negativo. Então, chega aqui com a expressão em que x é igual a 8 menos 2y, tá bom? Então, isolei a variável. A partir daqui, aonde aparecer o x na segunda equação, eu vou substituir por 8 menos 2y, tá certo? Então, aqui, ó, é isso que eu faço aqui nesse passo aqui abaixo, tá? Ó, na equação de baixo, eu tenho que 3x menos 4y é igual a 4. Então, ó, 3 vezes, aonde apareceu o x, eu substituí por 8 menos 2y, que era a expressão que a gente tinha encontrado aqui em cima, quando a gente isolou a variável x, tá bom? Então, ó, 3x, aí, ó, o resto eu só repito, ó, menos 4y é igual a 4, aqui. E agora eu vou fazer o quê? A distributiva, né? Ó, multiplica aqui no primeiro e depois eu multiplico pelo segundo, tá? 3 vezes 8 dá 24 e 3 vezes menos 2y dá menos 6y, tá certo? E o resto eu apenas repito aqui abaixo, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esse 4 aqui para o membro esquerdo e vou trazer tanto o 6y quanto o 4y aqui para o lado direito. Por quê? Porque eles estão negativos, né? E eu trazendo aqui para o lado direito, eu transformo ele em valores positivos, tá certo? Então, fica 24 menos 4 igual a 6y mais 4y, tá bom? 24 menos 4 dá 20, 6y mais 4y dá 10, tá certo? 20 igual a 10y, o 10 está multiplicando o y, passa dividindo, e aí fica com y igual a 20 sobre 10, y é igual a 2. Perceba que é o mesmo resultado que a gente encontrou utilizando o método da adição. Para achar o valor de x, a gente vai pegar o valor de y que a gente acabou de encontrar e vai substituir naquela expressão que a gente tinha isolado lá no início, tá? Eu tinha dito que x era 8 menos 2y, tá? Então, ó, x é igual a 8 menos 2 vezes 2, porque o y que eu encontrei foi igual a 2, tá bom? Então, fica 8 menos 2 vezes 2 é 4 e 8 menos 4 é 4. Perceba que também é o mesmo valor de x que a gente encontrou utilizando o método da adição, tá bom? Então, é bem simples, né, a resolução dos sistemas. E agora a gente vai fazer a parte prática de um sistema utilizando os dois métodos, tá? Primeiro eu vou fazer pela adição e após a gente vai fazer por substituição, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar é que quando a gente faz pela adição, a gente pretende eliminar uma variável, tá certo? E para que a gente consiga eliminar essa variável, eu preciso ter sinais opostos e mesma quantidade, correto? Perceba que
o y aqui, ele está com sinais opostos. Perfeito? Perfeito. Só que eles não têm quantidades iguais. Perceba que em cima eu tenho 3y, embaixo eu tenho 2y. Para que eu transforme esse y na mesma quantidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que eu tenho embaixo, que é 2, e vou multiplicar a primeira equação por 2. E o valor que eu tenho em cima, eu vou multiplicar na equação de baixo. Tá certo? Porque assim eu consigo deixar os y na mesma quantidade. E só lembrando, né, que quando eu multiplico a equação, eu multiplico todos os termos. Tá bom? Então vamos lá. Ó. 2 vezes 2x dá 4x. 2 vezes 3y dá 6y. E 2 vezes 8 dá 16. Aqui embaixo. 3 vezes 5 dá 15x. 3 vezes menos 2 dá menos 6y. E 1 vezes 3 dá 3. Perfeito. Consegui deixar em sinais opostos e na mesma quantidade. Agora eu posso fazer o quê? Somar as duas equações, tá? Somando as duas equações, eu tenho 4x mais 15x dá 19x. Mais 6y com menos 6y vai zerar. E 16 mais 3 dá igual a 19. Tá? Então eu tenho 19x é igual a 19. Então x é igual a 19 dividido por 19. Então x é igual a 1. Tá certo? Encontramos o valor do x. E agora a gente escolhe uma das duas equações para determinar o valor do y, tá? Vamos escolher aqui a minha primeira equação, tá? Pegando a primeira equação, a gente tem que 2x mais 3y é igual a 8. O x não é 1, então onde apareceu o x, eu vou substituir por 1. Então 2 vezes 1 mais 3y é igual a 8. 2 vezes 1 dá 2, não é? Então 2 mais 3y é igual a 8. O 2 está positivo, passo para o outro lado negativo, então vou ficar com 3y é igual a 8 menos 2. Vamos passar para cá. Então 3y é igual a 6, né? 8 menos 2 é 6. E eu vou passar o 3 dividindo, né? Ó, 3 está multiplicando o y, vou passar dividindo o 6. 6 dividido por 3 dá y igual a 2, tá certo? Então, determinamos aqui o nosso sistema através do método da adição. X é igual a 1 e y é igual a 2. Fazendo agora pelo método da substituição. Quando a gente faz pelo método da substituição, a gente pretende isolar uma variável, tá? Então, vamos fazer aqui pelo método da substituição agora. O que é que a gente vai fazer? Eu vou isolar a variável x na nossa primeira equação, tá certo? Então, na nossa primeira equação, eu tenho que 2x mais 3y é igual a 8. Tá bom? 2x mais 3y é igual a 8. Então, vou isolar o x, ó, vai ficar 2x é igual a 8 menos 3y. E ó, o 2 está multiplicando, eu vou passar esse 2 dividindo toda a expressão aqui, ó. 8 menos 3y sobre 2, tudo bem? Então, x é igual a 8 menos 3y e tudo isso dividido por 2, tá bom? O que é que vai acontecer? Aonde aparecer x na minha segunda equação, eu vou substituir por esta expressão aqui, tá? Então, a nossa segunda equação é 5x menos 2y é igual
a 1. Tá certo? Então, aonde aparecer o x, eu vou substituir por 8 menos 3y sobre 2. Tudo bem? Então, ó, o meu x é 8 menos 3y sobre 2, que é o que a gente tinha isolado aqui, tá certo? E o resto eu apenas repito aqui ao lado. Tudo bem? Nesse passo aqui, a gente vai realizar a multiplicação, tá certo? Então, vamos fazer, ó. 5 vezes 8 dá 40. E 40 dividido por 2 dá 20, certo? Então, eu vou colocar o 20 aqui. Depois, ó, vem um sinal de menos. 5 vezes 3y dá 15y. 15y dividido por 2. 15y dividido por 2. E o resto eu repito aqui, ó. Menos 2y igual a 1. Ok? Ok. O que é que eu posso fazer? Esses valores de y que estão negativos, eu posso trazer ele para o outro lado e puxar esse 1 aqui, ó, para o lado esquerdo, para que a gente possa encontrar o valor do y. Então, vai ficar, ó, 20 menos 1, tá certo? Ó, tá positivo, vem para cá negativo, é igual a 2y mais 15y sobre 2. Tudo bem? Como o espaço aqui da folha tá pouco, eu vou puxar aqui uma setinha para a gente terminar aqui em cima. 20 menos 1, ó, que a gente tinha aqui, dá 19, né? 20 menos 1 dá 19. E agora a gente tem que fazer esta operação. Veja que aqui eu tenho um número inteiro e aqui eu tenho uma fração, certo? Então, existe um método rápido, né, para a gente resolver esta fração. Ó, a gente pega o denominador, multiplica pelo número inteiro, soma com o numerador da fração e repete o meu denominador. Ou seja, 2 vezes 2y dá 4y. Soma com o numerador mais 15y. E repete o meu denominador, que é o número 2. Tudo bem? Então, a gente transformou tudo em uma fração. Ó, perceba que o 2 está dividindo, ele pode voltar para cá multiplicando, certo? Então, fica como 19 vezes 2. É igual a 4y mais 15y dá 19y. Tá certo? 19 vezes 2 dá 38. Tá? 19 vezes 2 dá 38. Então, 38 é igual a 19y. Então, ó, 19 está multiplicando o y, eu vou passar dividindo o outro lado. Tá certo? Então, 38 dividido por 19 dá exatamente igual a 2. Tá certo? Então, o y é igual a 2 nesse caso. Pronto, achamos o y. A gente vai voltar aqui nessa equação e substituir para achar o valor do x. Correto? Vamos só substituir, ó. 8 menos 3 vezes 2 dividido por 2. 3 vezes 2 dá 6, né? Então, a gente tem aqui 8 menos 6 dividido por 2. 8 menos 6 dá 2. E 2 dividido por 2 dá igual a 1. Tá certo? Então, perceba, ó, x é igual a 1, igual a gente tinha encontrado na equação acima. E y é igual a 2, igual a gente também tinha encontrado pelo método da adição, tá bom? Então, é assim que a gente resolve os nossos sistemas. Tá? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou me chama lá no Instagram que eu irei responder prontamente, tá bom? Até a próxima aula.